Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. Hoje ao vivo, aqui no Frente a Frente, a que foi candidata a vice na chapa do candidato Ciro Gomes, do PDT. Ela é a senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins. Senadora, é um prazer receber a senhora aqui na véspera da sessão em homenagem a Santa Dulce dos Pobres, que foi a senhora que pediu. Com certeza. Boa noite a todos os telespectadores, José Maria, Denise. Para mim é um prazer e uma honra poder participar do Frente a Frente aqui na Rede Vida, que é o maior veículo de comunicação católico do Brasil. É isso aí. E hoje foi um dia movimentadíssimo aqui em Brasília. No Congresso, tentativas de votação que conseguiram lá na Comissão de Constituição e Justiça aprovar a proposta de emenda constitucional da segunda instância, que ainda tem um longo caminho pela frente, que estabelece aí a possibilidade de prisão em segunda instância. No Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli deu o seu voto, que ele quer que as pessoas, os investigadores, podem sim ter acesso aos dados do controle de atividades financeiras, mas desde que haja autorização judicial. Zé Maria, é muita coisa, né? Muita Num coisa. dia só, jurídica, tanto no Congresso quanto ali no Supremo, um voto importante do presidente Dias Toffoli. É muita coisa e muito confuso também. Primeiro, essa história do voto do presidente do Supremo, Dias Toffoli, que não foi entendido direito. Depois ele explicou lá de que ele admite a possibilidade de troca de informações apenas global. E com relação à prisão depois da condenação em segunda instância, a emenda constitucional foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, mas não há chance política de aprovação no plenário. A saída deve ser outra, Denise. É verdade, né, Zé Maria? Mas a nossa senadora aqui conosco, ela já fez muita coisa, né? Pois é. A senadora Cátia Abreu, ela é do setor agropecuário, iniciou a sua atividade profissional exatamente no setor, veio para a Câmara dos Deputados com 2 mandatos. No primeiro, ela foi suplente e assumiu pela primeira vez a toda poderosa bancada ruralista, que agora é bancada da agropecuária, no Congresso Nacional. É senadora pelo estado de Tocantins, foi a primeira ministra da Agricultura do Brasil e a primeira também presidente da CNA, que também é toda poderosa Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. Senadora Cátia Abreu, muito obrigado por sua presença aqui no Frente a Frente. Há muito tempo a gente queria que a senhora viesse aqui contar a sua história, contar a sua atividade parlamentar. Nós estamos vivendo um novo momento. Me lembro que a senhora batalhou muito ali contra o impeachment, chegou o novo governo Michel Temer e depois Jair Bolsonaro. Todo esse processo revolucionou a nossa atividade política. Como é que a senhora considera agora a atividade política? Olha, eu gosto muito de avaliar sob o ponto de vista da democracia, que é uma opção que nós fizemos. E diante deste fato consumado pelos brasileiros, nós temos as diferenças, nós temos os enfrentamentos, cada momento é um momento, mas nenhum dos momentos significa o caos, o fim do mundo e que nada não possa ser recuperado. Houve uma eleição, Bolsonaro ganhou a eleição, é um fato concreto, o meu candidato perdeu e nós temos que conviver com isso. Então, quando eu digo lá no Congresso que eu sou oposição, as pessoas já dizem assim, mas você não pode ficar contra o país. Não, eu estou na oposição, infelizmente, porque eu queria ser governo, eu queria ter ganho as eleições. Então, na democracia, quem perde a eleição tem que se considerar eleito para ser oposição. É eleito para ser oposição. Foi as urnas que Foi deram uma campanha diferente? Recado. A senhora participou ativamente? Foi uma campanha muito diferente, onde, de certa forma, aliás, eu gostei muito de ter participado do debate nacional como vice-presidente do PDT, do Ciro Gomes. Gostei muito desse debate. Conheci mais um Brasil urbano que eu não conhecia. Conhecia muito mais o Brasil de ponta a ponta rural. E ouvi muita gente, conversei com muita gente. Tive que estudar muito, graças a Deus, para poder acompanhar os debates e entender o anseio da população, discutir. Mas teve um lado da campanha que está muito discutido hoje por todo mundo, que é a questão das redes sociais.
Então, a liberdade de imprensa foi uma conquista de todos nós, de você se expressar, de você dizer o que você quer, o que você pensa, mas o meu medo é que isso tudo seja usado em prol, que seja arma não muito republicana, né, ou não republicana, de ganhar as eleições. Então, nós assistimos ataques muito fortes aos candidatos, calúnias, fake news, né, que deu toda a origem ao fake news. Nessa eleição de 2018, então a senhora já acha que as redes sociais elas foram fundamentais ali, elas fizeram certeza absoluta. Ponto de corte foi nas redes sociais? Não foi só uma rede social espontânea, eu acho que a robotização ela foi muito feroz. E robô não pensa, não sente, robô não tem sentimento de humanidade, dimensão humana. Ele vem para destruir e passar por cima de tudo. Tem inclusive uma CPI, né? Agora, tem uma CPI, eu faço parte dela. Pois é. Até eu agradeço você perguntar sobre essa CPI. Eu normalmente não gosto de CPI. Eu acho que o Congresso, a situação fica pesada. Eu acho que a Justiça, quando está investigando, ela já faz o seu papel. Já é profissional do ramo, né? Neste caso, por um acaso, quis participar. Tem gente lá que quer pegar o Bolsonaro, pegar o PT, pegar o Ciro. Não, eu estou indo verdadeiramente por conta dos ataques pessoais que eu vejo as pessoas sofrerem. Inclusive, eu tenho vários processos na Justiça que eu processei pessoas que eu descobri que fizeram fake news. Espero ganhar. E já estou ganhando, primeira, segunda. Então, eu estou confiante de que nessa CPI todo mundo possa ter a serenidade de não fazer dela um segundo turno, um terceiro turno de eleição para poder desbancar ou provar qualquer coisa específica. Não, a sociedade quer uma investigação clara e quer continuar usando as redes sociais sem essa demolição que tem sido feita por parte dessa robotização. É uma disputa muito feroz, como diz o Yuval, né, que a senhora também gosta, o Harari. A fake news ela é mais aceita porque ela traz emoção. O ser humano gosta de emoção. Você odeia um setor da sociedade, tá ali mais ódio. Você gosta disso, tome de presente. Então, a fake news vem muito adocicada. Eu acho que os veículos de comunicação estão sofrendo ali uma concorrência com as mídias sociais, só que é uma concorrência desleal, porque as mídias sociais não apuram nada e não se responsabilizam. Quer dizer, a Rede Vida não coloca uma câmera e um microfone para quem quiser falar o que quiser, de quem quiser, e impunemente se responsabiliza. Então, não é censura, é responsabilização o que eu disse dos novos veículos. O fato de nós termos conquistado o direito à liberdade de imprensa não nos dá o direito de usá-la da forma que nós queremos, de forma irresponsável, agredindo e atacando pessoas. Então, nada se pode criticar, está ferindo a liberdade de imprensa, está querendo colocar mordaça. Então, em nome dessa liberdade, dessa libertinagem, estão destruindo pessoas, destruindo reputação de pessoas todos os dias. Isso não é cristão. Por favor, isso não é cristão. Eu acredito que, além da robotização, nós temos pessoas raivosas nas redes sociais que se encorajam pelo anonimato e se acham no direito e com o poder, como se fosse uma tribuna invisível, de destruir pessoas. Então, acaba que induzindo e provocando a covardia. Certo? Por que não se identifica? Por que não pergunta? Por que não debate? Por que não questiona? Eu estou pronta para responder esse tipo de questionamento. Agora, essa vontade destrutiva que nós estamos assistindo na sociedade, até a autodestruição, o número de suicídio aumentando a cada dia, um momento de muita angústia e de muita força negativa, né? Então, nós estamos vendo índice altíssimo de suicídio numa idade mais avançada e na juventude. Nós estamos vendo a automutilação em jovens e adolescentes. Nós estamos vendo uma agressão excessiva contra a mulher, chegando ao feminicídio. Como é que se explica isso? E as redes sociais, aí generaliza tudo. Agride-se todo mundo, gregos e troianos. E a política também não está conseguindo resolver, né? Porque a gente vê uma polarização que não sabemos como sair dela. Pelo menos os políticos que eu converso, os do centro dizem ali meio descrentes em relação a conseguir sair da polarização entre o bolsonarismo e o petismo, inclusive nas próximas eleições. Né? Não foi possível
sair disso? Denise, Antes eram os tucanos, agora entrou o Bolsonaro? Eu estou vendo um agravamento dessa situação no mundo inteiro. Essa radicalização está no mundo inteiro. E o descrédito de política, uma da motivação que eu avalio, além de produtora rural, uma mulher da roça com muito orgulho, eu sou psicóloga de formação. Então, o que eu analiso esse radicalismo, essa polarização no mundo todo, em vários países importantes do mundo? A desigualdade. A desigualdade social está alastrando no mundo inteiro. E os mais conservadores economistas, desde Chicago, de todas essas escolas que sempre decidiu que o mercado resolve tudo, pessoas que ganharam o prêmio Nobel estão retroagindo desse pensamento tão radicalizado, e claro que não é indo para um liberou geral do social e só social pelo social apenas. Não, pelo pragmatismo. Estão vendo que o capitalismo falhou, ele que nasceu para ser um instrumento perfeito, aonde levaria as pessoas a assistir uma concorrência leal para poder ter um consumo mais barato e poder viver com bem-estar maior do que estamos assistindo. E ao contrário, nós não promovemos a concorrência, nós não promovemos os serviços públicos e os preços das coisas mais importantes no mundo e estamos vendo a pobreza aumentar. Então, essa reflexão da desigualdade deixou de ser uma bandeira apenas da esquerda. Não, falar de pobre é coisa da esquerda. Falar do mercado, da regulação, é coisa de direita. Isso é tão atrasado e tão cafona, eu digo, quando alguém me pergunta, eu digo o seguinte, eu sei o que é quem presta e quem não presta, quem tem caráter e quem não tem caráter. Me pergunta isso que eu acho que eu dou conta de definir. Agora, essa polarização de ataque, porque você tem sentimentos mais ligados a alguns princípios dentro da vida partidária é uma coisa natural. Não, aqui no Brasil, em várias partes do mundo, virou um fla-flu daqueles de violência no estádio, no campo de futebol. Então, se é de esquerda, é meu inimigo. Se é de direita, é meu inimigo. O que é isso? A senhora está sentindo consequências aí no dia a dia, senadora? Aeroportos, shoppings, enfim? Olha, graças a Deus, graças a Deus mesmo, que a gente não assiste isso todos os dias, eu nunca tive um constrangimento público em lugar nenhum que eu tenha ido. Nem com a votação da reforma da Previdência? Não, absolutamente. Porque a senhora votou a favor da reforma, Votei a favor da reforma. Mas o seu partido era contra, não era? Era contra. O PDT? Como é que está essa relação partidária depois desse voto? É claro que sempre fica um estresse quando alguém discorda de uma posição partidária. Mas, e ainda mais no PDT. O que acontece? Com todo respeito, Lupe, com todo respeito que eu tenho ao meu partido, aos partidos em geral, eu acho que a vida política sem partido não tem sentido. Pode até alguém me assistir agora e falar, Deus me livre de partido, mas é uma estrutura importante, pode ter tido desvirtuações, desvirtuou da sua função e dos seus objetivos, mas a vida partidária é importante, muito importante. No Brasil fulanizou, são mais de 30, então as pessoas não conseguem nem entender o que é que um pensa e o outro pensa, é tudo igual, as pessoas pensam. E tem 70 assim. na linha para serem criadas. Dizem que sim. Mas, na verdade, o PDT, na minha avaliação, durante a campanha, nós trabalhamos muito sobre a reforma da Previdência. Foi uma das pautas do candidato Ciro Gomes, que eu fui vice-presidente. Então, eu sou muito dedicada, eu não sou muito sabida, eu sou esforçada, eu procuro conhecer as matérias, me dedico com humildade para entender, para debater. Então, eu gostei muito de conhecer a fundo a questão da Previdência no Brasil, em riqueza de detalhes, e nós tínhamos uma convicção de que ela era necessária. Então, nesta hora, depois de passadas as eleições, nós estamos na oposição. A oposição não significa uma máquina de destruição ou uma máquina de demolição. Você pode manter os seus princípios, acreditar na ideia, não acertar nela totalmente, mas você vê uma conveniência geral para o país, que isso vai refletir na criação de empregos, na criação de crescimento do país, na situação que o Brasil se encontra precisando de um crescimento para poder combater o desemprego e a desigualdade. Então, a reforma da Previdência, quem é que ficou feliz? Vamos fazer uma festa porque nós aprovamos a Previdência? Não, todo mundo, eu pelo menos, votei, aprovei, fizemos grandes mudanças estruturantes que foram
muito fortes. Nós tiramos a questão do BPC, que são os idosos mais humildes e pobres e os deficientes, que a proposta do governo queria dar apenas a metade do dinheiro, R$400. Eu não tenho coragem de votar isso. A gente sabe o que é um salário mínimo para um idoso que toma remédio todos os dias, de pressão alta, de diabetes, de tudo que você imaginar. Então... Aposentadoria rural. Aposentadoria rural, a questão dos professores, a questão da mulher, e depois nós conseguimos manter o abono salarial de quem ganha até 2 salários mínimos. Então, e também garantir que ninguém se aposentaria no país sem o salário mínimo. Então, nós tivemos esses avanços. Agora, negar que a curva demográfica está inversa, aí é tampar e querer colocar uma venda nos olhos. Então, nós temos hoje um número muito maior de pessoas envelhecendo do que pessoas jovens que podem pagar a previdência desses que estão aposentando. Isso é real, o mundo inteiro está vendo. Então, alguma coisa tinha que ser feita, porque, de fato, o rombo estava crescendo cada vez mais. Então, eu espero que a gente possa ter errado pouco, mas nada impede que, num futuro breve, num futuro a médio prazo, que algumas correções podem ser feitas, se caso houver alguma distorção no meio do caminho. Lei é para isso. A única lei que não se muda é a Bíblia. Então, as outras demais, todas são possíveis. É possível. E nem cláusula pétrea, né? Há quem prevê, inclusive, a possibilidade de uma nova Previdência. Foi a primeira reforma da Previdência, talvez, do mundo que tenha tido um apoio popular. Nós estamos aqui nessa conversa boa do Frente a Frente com a senadora Cátia Abreu. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos e já estaremos de volta. Só um pouquinho.